Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha lhe dar vitória. Hoje a gente vai dar uma lida aqui no livro de Ruth, capítulo 1 em diante, vamos entender um pouco, vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Quem puder pegar sua espada aí, sua Bíblia, tá? O livro de Ruth nos mostra que o que a gente quer, os nossos sonhos não é o sonho de Deus. E o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que o nosso sonho, porque o nosso sonho é apenas rascunho. Porque o nosso verdadeiro sonho está nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E como Deus, Ele muda todo um cenário, Deus, Ele muda tudo para dar vitória. Aqui no livro de Ruth, capítulo 1, Noemi e a sua nora, Orfa e Ruth. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos 2 filhos Marlon e Quilion, e Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tornaram para si mulheres moabitas. E era o nome de Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, na terra de Moabe. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E pelo que saiu do lugar de onde estiveram, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso a cada um em cada casa de seu marido. E beijando ela, se levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai, minhas filhas, porque ireis comigo, tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que vosses por marido. Tomai, filhas minhas, e ides embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu te dissesse que tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperai-eis até que viesse a ser grande, e deitavos-eis por eles, sem tomar marido? Não, filhas, mais amarga é a minha do que a vós mesmo, porquanto não a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram as suas vozes e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E disse-lhe, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e me afaste de ti? Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que eu pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim ao Senhor, e a outro tanto
se outra coisa não seja a morte de separar de ti. Vendo ela que, pois, que todo estava resolvido para ir com ela, deixou-lhe a falar nisso. Assim, pois, foram ambas e chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis de Noemi, chameis de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e Todo-Poderoso me afligido. Tanto assim, Noemi voltou, e com ela a Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Meus irmãos, essa palavra de Ruth é uma palavra tremenda, porque Ruth, ela era uma mulher moabita. Ruth era uma mulher que adorava outros deuses, os deuses de Camós. Ela não conhecia o Criador. Ela não conhecia o Deus que criou o céu e criou a terra. Mas ali, naquele momento, ela acabou conhecendo um dos filhos de Noemi, Malom, que trouxe a palavra do Senhor para o coração dela, mostrando para ela quem é o verdadeiro Deus. Falando para ela como tu adoras uma estátua feita pela mão de um homem, que se cair ali se quebra e precisa de um homem para vir colar, para vir colocar de volta, para vir consertar. E aquilo acabou tomando o coração daquela mulher. Deus já começou a trabalhar no coração daquela mulher. E ela queria conhecer mais de Deus. E ela acabou conhecendo. Só que a Bíblia nos relata que Ruth acaba ficando viúva. No livro do versículo 4 diz que os filhos de Noemi tomaram para si 2 moabitas. Malom ficou com Ruth e Orfa ficou com Quilion. Meus irmãos, Elimeleque, o esposo de Noemi, saiu da terra da onde manava leite e mel. Eles saíram daquela terra porque havia fome. Agora, o interessante nessa mensagem é porque uma terra que foi prometida pelo Senhor, onde manava leite e mel, estava ali uma cidade vazia, uma cidade onde tinha fome. Vamos lá no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 19 e 20. Capítulo 26, 19 e 20 diz assim: eu lhe quebrarei o orgulho, rebelde farei com que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. As forças de vocês serão gastas em vão, porque a terra não lhe dará colheita, nem árvore da terra lhe darão fruto. Sabe o que é que significa isso que aconteceu naquela cidade? Na terra de Judá, na cidade de Belém,
o castigo pela desobediência. E aquela cidade tinha fome. Só que Elimeleque, ele poderia ter ido para outras terras. Não, mas ele resolveu ir para a terra de Moabe, aonde eles adoravam deus pagãos, aonde eles adoravam o deus de Camós. Ruth foi criada ali, aprendendo sobre esses deuses pagãos. Só que a história de Ruth é mudada. É por isso que a palavra do Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Porque a nossa obrigação é de pregar a palavra. Quem testifica, quem trabalha no coração do ser humano é Deus. E ali, o filho de Noemi, Marlon, começou a falar do Senhor para ela. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra onde ela pisava. Ela foi começando a se interessar para conhecer esse Deus maravilhoso. E ela abandona tudo o que ela aprendeu, ela abandona a vida dela. Era Deus já trabalhando. Talvez você hoje pense que as coisas estão dando errado para você, mas nem tudo está dando errado, porque o trabalhar do Senhor é diferente. Deus, quando Ele tem algo na minha vida, na sua vida, Ele trabalha de uma forma diferente que a gente não entende. Talvez você está se perguntando: Senhor, por que está tudo dando errado? Por que eu estudei? Por que eu trabalhei tanto nisso e agora está tudo diferente? Não era o que eu queria para mim. Ruth, o sonho de Ruth era outro. Talvez se tornar uma sacerdotisa. Talvez ser reconhecida ali pelo rei de Moabe. Talvez para ser uma figura grande ali naquele local. Mas os planos de Deus é diferente do nosso. Ruth conheceu Malom. Só que a Bíblia nos relata que o pai de Malom, esposo de Noemi, chega a falecer. Malom e Quilion também chega a falecer. Fica Noemi na cidade de Moabe com Ruth e Orfa. Só que a Noemi fala: eu vou voltar para a terra de onde eu saí. Eu vou voltar para a terra porque aqui já não tem mais vida para mim. Aqui eu não vejo mais solução. Aqui eu não vejo mais nada. Porque o que eu tinha aqui para mim acabou. Eu perdi tudo que eu amava. Eu perdi meu esposo. Eu perdi meus 2 filhos. E assim não foi. Foi rápido. Eu não vejo mais vida aqui nessa cidade. Eu não vejo mais solução nessa cidade. Para mim, eu tô amargurada. A Bíblia fala aqui no versículo 20, que diz assim: não me chamais mais de Noemi, me chamais de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela já estava se sentindo amargurada, ela não se sentia mais feliz. E ela fala para Ruth e para Orfa: olha, vocês voltam para a casa da mãe de vocês, vocês voltam para lá, vocês continuem adorando os deuses pagãos que vocês adoravam, voltem para lá, porque para mim, eu não sei nem como é que eu vou chegar na cidade, além de ser tão longe de Belém. Além de ser tão longe a terra de Judá, além de ser tão longe de Canaã, a terra que mandava leite e mel, eu não sei nem se eu vou aguentar chegar lá. Porque eu não quero ser um tropeço na vida de vocês, porque eu já não tenho mais felicidade. Talvez você está se pensando assim: foi tirado tudo de mim, eu não tenho mais felicidade, eu não aguento mais, eu não sei mais o que é que eu vou fazer, porque o que eu acreditava, o que eu tinha foi tirado.
Mas Deus coloca pessoas ainda na nossa vida, apesar dos dias de hoje, que é tão difícil a gente confiar nas pessoas, é tão difícil pessoas ser sinceras do nosso lado, mas Deus coloca, porque ainda existem pessoas boas, pessoas que querem te ajudar, pessoas que Deus vai usar para colocar na tua frente, para caminhar com você. E Noemi fala para elas: voltem. E Orfa voltou para a casa da mãe dela e continuou adorando os outros deuses lá, que ela adorava, o deus de Camós. Mas o coração de Ruth já estava transformado. Mesmo Noemi falando para ela: olha, volta, vai lá para a casa da tua mãe, tá? Porque eu não tenho mais filho. Mesmo se eu já sou de idade, mesmo se eu tivesse um marido, e se por alguma bênção do Senhor eu viesse a ter filho pela minha idade, você ia esperar ele crescer para poder tomar ele como esposo? Não, não é justo, Ruth, eu te levar para atrapalhar a tua vida, eu ser um fardo, um peso para ti. Porque muitas vezes a gente passa por situação tão difícil que a gente se acha que a gente é peso na vida das pessoas, pode se tornar um peso, a gente não quer ninguém perto, porque não quer que a gente não quer se tornar peso na vida de ninguém. Mas a Ruth falou para ela: não, a minha vida é diferente agora. Deus te colocou, Noemi, na minha vida. Eu vou contigo. Eu vou cuidar de ti, tu vai cuidar de mim, vai ter uma vai ter a outra. E a Ruth diz, no versículo 16, disse porém Ruth: não me irstes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu foste eu irei, e aonde quer que tu pousares, à noite ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus coloca pessoas assim ainda. Ruth também tinha perdido o marido dela, Malom. Ruth, ela perseverou, ela falou: Noemi, eu não vou te deixar só. Eu vou contigo porque eu quero conhecer mais o teu Deus, eu quero aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus que criou o céu e criou a terra, porque eu passei tanto tempo enganada por esse Deus de Camós, feito pela mão do homem. Porque Noemi, ela descobre que Israel tem pão novamente, então ela retorna para Belém. Só que Noemi, ela não quer levar a nora, ela implora: volte para o seu povo. Mas a Ruth, ela não faz isso. Ela insiste em continuar com a Noemi. Porque o que é maravilhoso na história de Ruth, porque talvez você hoje não entende, hoje você quer tomar a frente do Senhor, principalmente hoje aquelas pessoas que querem casar, querem ter um cônjuge, para ter uma vida, tem que esperar no Senhor. Porque Deus, ele prepara tudo, até aquela pessoa para estar ao seu lado. Ruth não sabia, mas Deus estava trabalhando ali, direcionando ela o caminho todo. O que é lindo nessa história é porque Ruth, ela era uma jovem que ela desistiu de
tudo da sua religião, ela desistiu do seu povo, ela desistiu da sua própria vida para cuidar da vida de outra pessoa, para cuidar de Noemi. Por sua vez, ela que acabou sendo cuidada por Noemi. Porque Noemi, ela não perdeu só o marido, mas ela perdeu 2 filhos. E ela acabou ficando ali cuidando da Ruth como filha. O amor que ela tinha pelos 2 filhos acabou entrando em Ruth. Ela acabou se apegando na Ruth como filha, cuidando dela. O nome Ruth significa amizade. A Ruth, ela se dedicou a Noemi. Ela fez uma escolha. Ela teve coragem. Ela falou: não, eu vou e quero conhecer o teu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu for dormir, eu vou dormir. A Orfa, ela voltou para sua família, para o seu povo, para sua religião. Ruth escolheu ir com Noemi. Ela não buscou ganho pessoal em sua escolha. Noemi não tinha mais filho para que ela se casasse. O que Ruth sabia é que ela voltaria para Israel para morrer viúva. Ela desistiu de seu conforto pessoal por essa escolha. Ela abandonou os deuses do seu povo. Ela escolheu, portanto, fazer do Deus de Noemi o seu Deus. Agora o que eu olhando para essa mensagem de Ruth, eu não sei porque toda vez quando eu estou levando uma mensagem, Deus me faz entrar nessa palavra. Se eu e se você olhasse para Ruth, você ia dizer que Ruth tinha um chamado? Você ia dizer que Ruth era uma escolhida do Senhor? Não. Uma mulher que adorava Deus pagã, uma mulher que adorava Deus de Camões. Mas tudo vem na direção do Senhor. É por isso que eu digo, a gente não pode apontar quem Deus levanta. Porque se Deus levanta, Ele já sabe o propósito dele lá na frente. A Bíblia diz que Boaz, que se casou com Ruth, era filho de Raabe. Outra mulher que quem olhasse não ia dar nada para Raabe no tempo de Josué, que ajudou os espião no tempo da queda do muro de Jericó. Entenda uma coisa, Boaz era filho de Raabe. Aonde vem as descendências de Davi. Jesus, ele vem da descendência de Ruth e da descendência de Raabe. Para você ver que a gente não deve olhar para julgar ninguém. Porque Deus, ele conhece o coração, conhece a mente. Jesus, ele é da descendência de Raabe. Jesus, ele é da descendência de Ruth.
com Boaz. Davi é da descendência de Ruth, Boaz. Está lá no livro de Mateus. Para você que tem dúvida, no livro de Mateus fala a descendência desde Raabe até Jesus Cristo. Tá? Você que se pergunta, não, isso não é verdade não, vai lá no livro de Mateus, que está lá as descendências de Jesus. A genealogia de Jesus Cristo, capítulo 1. Capítulo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seu irmão, da deportação para a Babilônia e depois da deportação, e chega até Jesus. No versículo 17 diz: de sorte que toda geração, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia. 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo. 14 gerações. Então, meus irmãos, ali Noemi voltou com Ruth para Belém. Aonde quando ela chegando ali, aquele povo se comoveu olhando, porque ela saiu dali bem. E ela volta ali com o semblante abatido, com o semblante caído. E o povo começa a olhar. O povo começa a olhar ali de uma forma e chama ela de Noemi. Ela disse: não, não me chama de Noemi. Me chama de Mara. Porque grande é a amargura que tem dado o Todo-Poderoso. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que vem nos ensinar que os planos de Deus não são nossos planos. Que talvez o que você está passando é para que Deus venha te abençoar mais na frente. Talvez o que você está aí com o coração abatido, talvez você está amargurada, que nem Noemi teve. Como você está assim triste para baixo, não vê mais solução, tudo está no controle do Senhor. Porque Deus ainda colocou uma pessoa para ficar com Noemi. Uma ajudar a outra. Pessoas verdadeiras. Noemi não tinha nada. Porque se ela tivesse, poderia até dizer que Ruth acompanhou Noemi porque ela tinha alguma coisa. E ela estava de olho em alguma coisa, mas Noemi não tinha nada. Noemi não tinha mais nem idade. E ali, meus irmãos, quando elas chegaram em Belém, foram ajeitar o local onde ela tinha abandonado há mais de 10 anos atrás. E ali, uma começou a cuidar da outra. E para sobreviver, a Bíblia diz que Noemi falou para Ruth: Ruth, vai lá no campo colher espiga.
No versículo, capítulo 2, no versículo 2 diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles em cujos olhos eu acho a graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E foi, pois chegando, apanhou espiga no campo, após os secadores, e o que caía lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era geração de Elimeleque. Uma pessoa que estava acostumada a viver bem, uma pessoa que estava acostumada a viver no conforto. Tem momento que às vezes, meus irmãos, a gente vai precisar passar pela uma peleja para que mais na frente a gente venha valorizar. Porque a gente só valoriza quando a gente vê o suor. A gente só valoriza quando a gente vê o sacrifício que a gente pagou para conseguir aquilo. E ali, enquanto os outros estavam cortando, o ceifeiro ali cortando, e o que caía, elas poderiam ajuntar. O que ficava assim pelo chão, elas poderiam juntar para poder se alimentar, para poder fazer o pão, para poder fazer seu alimento. E toda vez Ruth, ela ia colher espiga, a que caía, as sobras que ficava no chão. Versículo 5 diz assim: Depois diz Boaz, o seu moço, que estava posto sobre os secadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os secadores e disse: Esta moça é moabita que voltou com Noemi no campo de Moabe. E disse ela: Deixe-me colher espiga e ajuntá-las entre as gavelas após os secadores. E assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, e não sei um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não convês, filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntará com as minha moça. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. E irás após ela, não dei ordem aos moços que te não toque. Tendo tu sede, vai aos vasos e o beba do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que acheis graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que diante não conheces. O Senhor galardoe o teu feito, seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sobre cuja asa vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma da tua criada. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Chegaste aqui, comei do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos secadores e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejoou. Meus irmãos, ali já era o trabalhar do Senhor na vida de Ruth.
Boaz olha para Ruth e diz: eu acho graça aos teus olhos porque você deixou tudo para cuidar de uma pessoa. Veio para uma cidade de estrangeiro para cuidar de uma pessoa. Ruth era uma mulher de boa aparência. Ruth era uma mulher bonita. E quando Boaz olhou no campo ela colhendo espiga, perguntou quem é aquela moça. E os outros segadores disseram: essa daí é a Moabita que veio com Noemi e pediu para pudesse ajuntar as espigas que estão caindo. E Boaz vai até Ruth. E Boaz já vê graça aos olhos de Ruth. O coração de Boaz já começa a abrir ali. O coração de Boaz já começa a mudar. Já era o trabalhar do Senhor. E é assim que Deus faz. Eu vou dar uma pulada aqui, meus irmãos. E sucedeu que pelo meia-noite, versículo 8 do capítulo 3, estremeceu e se voltou, e eis uma mulher jazia aos seus pés, e disse-lhe: quem és tu? Então, meus irmãos, e Boaz falou para os outros secadores: deixa mais espiga cair, para que ela venha pegar mais. Porque o coração de Boaz já tinha mudado ali. Deus já estava trabalhando na vida de Boaz, na vida de Ruth, na vida de Noemi. Deus já estava colocando na vida de Ruth um homem rico, um homem que ia cuidar dela, não só dela, mas da pessoa que ela amava, que era Noemi. A vida ia ser transformada. Ela passou um período ali, na caminhada de Moabe até Belém, uma caminhada de choro, uma caminhada de tristeza, uma caminhada que olhava, não via solução. Talvez a gente olhe hoje em dia e não vê solução, mas Deus já está trabalhando lá na frente. Deus já está mexendo o céu e a terra lá na frente. Porque Deus, se preciso parar o sol para ele dar vitória para o filho dele, que nem ele fez na vida de Josué, ele para o sol. Talvez Ruth e Noemi olharam, principalmente Noemi, não via mais expectativa de vida, não via mais solução. O que ela pensava era de voltar para Belém, chegasse lá e falasse: agora eu vou, é só esperar para a morte vir me pegar. Pelo menos eu vou para lá para morrer na minha terra. Só que Deus, ele muda tudo, meus irmãos. Deus, ele muda de uma forma tremenda. Deus, ele muda tudo. E ali, Boaz começou a gostar de Ruth. E Ruth começou a gostar de Boaz.
Talvez você hoje está se perguntando: Senhor, quando é que eu vou casar? Senhor, quando é que o Senhor vai mandar uma esposa? Quando é que o Senhor vai mandar um esposo para mim? Deus, ele tem tudo planejado. Deus já, o teu esposo, a tua esposa já está separada para você. Só basta você esperar no Senhor. Porque Deus, ele precisa trabalhar no coração da pessoa. Não só nas duas, tanto em você como no que Deus está preparando para você. Espera no Senhor, não tome a frente, porque quando você toma a frente, você acaba uma felicidade trazendo problema para sua vida. Em vez de ser aquela pessoa que vem lhe ajudar, vai ser aquela pessoa, vai ser a primeira que vai se levantar para atrapalhar o seu chamado, para atrapalhar a obra do Senhor, vai querer se levantar contra a sua vida, para que você não venha fazer a obra. E o Senhor vai colocar pessoas que vai fazer a obra com você. Porque se você tomar a frente do Senhor e você acabar casando com um levante, com pessoas que vêm ser um tropeço, o Senhor, ele tira. Porque mesmo elas sabendo que, voltando para aquela cidade, mulheres solteiras, mulheres viúvas, muitas vezes os homens tiravam vantagem dessas mulheres. Muitas vezes elas não eram respeitadas. Só que Deus coloca logo Boaz. Um parente próximo de Noemi. O Senhor, ele prepara tudo, meus irmãos. Você talvez possa dizer: ai, acabou. Ruth e Noemi, elas olharam ali, ela não via mais expectativa. Elas voltaram sem nada. Não tinha mais nada para elas ali, mas elas voltaram. Pelo menos para morrer na terra onde ela foi criada. E ali Boaz se agrada de Ruth. Ruth acaba se casando com Boaz. Uma mulher que não tinha nada. Deus colocou uma pessoa com posse para ajudar ela. Não só ela, mas Noemi. E viver uma vida bem, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida... Porque apesar das lutas, Deus mostra que a gente ainda pode sorrir. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é Deus. Talvez você está olhando hoje para você, você acha que não tem mais solução. Porque o que você tinha foi tirado. O que você tinha foi perdido. Mas Deus está falando hoje para você, você ainda não entendeu, minha filha. Porque a tua vitória está nas minhas mãos. A tua felicidade está nas minhas mãos e eu vou entregar para você. Só que abandonem tudo aquilo que não me agrada, que nem Ruth largou tudo que não agradava a Deus. Boaz era um homem próspero, um homem rico. Boaz era dono de plantações. E logo ele reparou em Ruth ali,
e como ela trabalhava de uma forma que, para conseguir o maior número de espiga, a fim de alimentar sua casa. Então Boaz começou a fazer perguntas sobre Ruth. Foi quando Ruth contou sua história. E ele ficou impressionado por saber de que tudo aquilo era por Noemi. Boaz admirou Ruth mais ainda. Começou a tratá-la bem, dando-lhe ajuda, proteção. Então retornou Ruth para sua casa com muitos alimentos, muita comida. Ruth no dia seguinte continuou trabalhando na plantação de Boaz até o fim da colheita. Noemi aconselhou a sua nora Ruth procurar Boaz, mas que ela deixasse que ele visse. Ela deveria somente observar aonde ele estava dormindo e depois se deitasse aos seus pés, pois quando ele acordasse saberia o que fazer. Então Ruth obedeceu a sua sogra e foi até o local onde Boaz estava dormindo, e ela então se deitou aos pés dele. E quando ele acordou, assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. E ele responde: sou a sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. E Boaz disse a Ruth: o Senhor abençoasse, pois em meio a tantos homens mais jovens ela ao escolheu. Então Ruth se aproximou e pediu para que ele cuidasse dela, cumprindo assim o seu dever. Porém, naquela época era costume que uma mulher ficasse viúva, sem os filhos, em situações precárias, fosse amparada em casamento pelo parente mais próximo. Mas Boaz não era o parente mais próximo. De Ruth. Havia um parente mais próximo que Boaz, que ele teria que negociar para cumprir com a promessa de casar com Ruth. Então, no dia seguinte, Boaz encontrou com esse outro parente que abriu mão de remir Ruth, ou seja, de ser resgatador dela, dando a Boaz o direito de se casar com Ruth. Ruth voltou para sua casa e contou para sua sogra tudo o que aconteceu, e Noemi ficou muito feliz, pois sabia que Boaz iria cumprir com seu compromisso e queria cuidar dela. Entenda uma coisa, meus irmãos. Entenda uma coisa. Até nisso, Deus ele trabalha, ele prepara tudo. Porque o outro parente mais próximo, ele era um homem que ele gostava mais de terra, ele gostava mais de dinheiro, ele gostava mais das coisas materiais. Ele sabia que se ele fosse ter uma mulher ali, ia ser só gasto, ia ter despesa. Porque muitas pessoas hoje deixam de ser felizes porque querem buscar as coisas desse mundo. Se Deus coloca uma pessoa que não é bem financeiramente, a pessoa não quer. Outros só querem casar com aquela pessoa que tem um patamar, que tem um padrão de vida. Só que a vida dela vai se tornar um inferno, onde ela vai ser traída, onde vai mentir, onde ela vai viver um inferno na vida dela. Porque o olho dela não foi porque Deus tinha prometido para ela, mas sim pela ambição, pelo poder, pela riqueza desse mundo. Muitos hoje não casam, estão deixando de ser felizes, porque acham que tem que se casar com pessoas que vêm oferecer o mesmo patamar ou até melhor.
Pessoas que olham mais para as coisas desse mundo, pessoas deixam de ser felizes porque estão voltadas ao dinheiro, estão voltadas aos bens materiais, estão voltadas à riqueza. Quantos hoje estão aí casados e não são felizes? Quantos hoje aí casaram porque o outro era bem de vida, mas não são felizes? O que adianta você ter tudo, mas não ser feliz? O que adianta você ter um casamento e não ser feliz? Porque o seu olho é mais por dinheiro, o seu olho foi mais pela riqueza. Muitos hoje estão só, muitos hoje viajam só, muitos hoje vivem uma vida solitária. Na frente de amigos, começa a sorrir, mas quando volta para casa, começa a sentir o mesmo vazio. Por quê? Que nem esse parente. Ele não quis Ruth, não quis compromisso com Ruth, por quê? Porque o coração dele estava voltado para outra coisa. Mas aqui também a gente pode ver que isso aqui é a mão do Senhor trabalhando. Porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele já dá a vitória por completa. Ele tira todo impedimento, que nem aqui o parente mais próximo de Noemi. Então, meus irmãos, Ruth se casou com Boaz e eles tiveram um filho que foi chamado de Obed. E ele foi a alegria de Noemi em sua velhice. Obed acabou se tornando o avô do rei Davi. É assim que Deus faz. Talvez você hoje está aí, você acha que tudo que você tinha se perdeu. Mas Deus tem algo melhor para você. A tua vitória está lá mais na frente. A história de Jó, foi tirado tudo de Jó, mas Deus devolveu muito mais ainda. Noemi, foi tirado os filhos e o marido de Noemi, mas Deus acabou dando uma filha para Noemi. E depois teve neto, Obed, que foi a alegria dela na velhice. Neto, porque ela acabou adquirindo Ruth como filha dela. Aquele sofrimento na vida financeira já tinha acabado, porque Boaz era dono de plantações, era um homem rico, um homem próspero. E é assim que Deus faz. Uma mulher que adorava outros deuses acaba conhecendo o verdadeiro Deus. Ela teve coragem. Ela teve dedicação. Ela perseverou. Ela não desistiu. Ela teve determinação. Mesmo Noemi dizendo para ela, não, tu não vai comigo. Ela falou, eu vou e vou cuidar de ti, vou morrer contigo ao teu lado. O teu Deus vai ser meu Deus. Se a gente for chegar lá e morrer naquela cidade, eu morrerei ao seu lado. Mas Deus dá vitória. Mesmo que a gente ache que não tem mais solução, mesmo que a gente ache que foi tirado tudo nosso, mas Deus, Ele dá vitória. Só não deixe de buscar o Senhor, só não deixe de buscar, de olhar para Jesus. E ali, enquanto ela estava no campo, Boaz já foi cuidando dela, o Senhor já entrou no coração de Boaz. Já deu ordem para os outros. Para os outros que colhia, os outros servos que colhia, para ninguém mexer mais com ela, para deixar mais espiga cair. Deus já foi trabalhando, Deus deu a vitória na vida de Noemi, Deus deu a vitória na vida de Ruth. Ruth, olha como é que Deus faz, olha como é tão lindo. Olha como Deus faz. Noemi tinha perdido os filhos.
E Deus acabou colocando na vida dela Obed, que foi a alegria dela na velhice. Ruth tinha perdido o marido. Deus deu o marido para Noemi, para Ruth. E na vida de Ruth, ela deu ainda um filho. Talvez se naquele tempo que se ela estava se preparando para ser sacerdotisa, ela não pudesse ter filho. Mas Deus, ele transforma tudo. Deus deu na vida delas uma família próspera, onde a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O teu choro pode durar hoje, mas a tua vitória está chegando amanhã. Que você tome posse dessa palavra, que você tome posse dessa mensagem hoje. Ruth e Noemi foi uma mulher que passaram por luta, mas Deus abençoou em todas as áreas da sua vida. Deus deu a vitória na vida delas. Vida financeira, vida familiar, vida conjugal. E é assim que Deus trabalha. Deus abençoe a cada um de vocês.